Bom, galera, apesar de 2025 ser um ano que o Corinthians saiu da fila, ganhou o título paulista, não dá para negar que é um ano também onde o time já tem alguns vexames para conta, ou quase vexames, quase vergonhas históricas até. Como a quase eliminação para o CV na Libertadores, o time foi fazer o gol da vitória, da classificação lá com o Yuri Alberto, aos 43, 42 do segundo tempo, tá? Tem a eliminação depois, né, para o Barcelona de Guayaquil, aí sim uma vergonha, principalmente pelo primeiro jogo, aquele 3-0. A gente deixou o técnico lá, o Corinthians deixou o técnico dos caras famosos lá, o segundo, porque ele usava smoke e tudo mais. É, Depois tem o terceiro vexame, que é a eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, com o time perdendo pontos em casa, pontos bizarros perdendo em casa, derrota na estreia, e até com o Dorival empatando com a América de Cali, eu estava lá, né, naquele jogo. E o mais recente ontem, a derrota para o Sport, que só havia ganho um jogo no Brasileirão, não ganhava em casa desde março desse ano, e o Corinthians foi lá e fez um feito, conseguiu perder a partida de ontem, né? E aí você vê que tem vexame aí com o Ramon Dias, tem vexame com o Dorival, e é algo que vem acontecendo com o Corinthians nos últimos anos. Então, assim, não dá aqui. Todo jogo eu chego aqui, faço análise do pós-jogo, e não analisa o contexto, né, que é um fato, né? O Corinthians está abraçando a mediocridade. Então é preciso fazer um diagnóstico claro do que tem acontecido com o Corinthians para evitar que isso continue, né? Obviamente tem o problema da crise financeira, o time está no fundo do poço financeiramente, e aqui a gente não pode ficar escondendo isso de ninguém. Acho que todo corintiano que acompanha mais a fundo a política do clube, né, essa parte administrativa, sabe que a situação é muito complexa. Para mim, a dívida é impagável, sendo bem sincero, acho que só com um aporte financeiro muito forte, é, ou virando SAF quando isso se resolve, porque a SAF também acaba, né, na nossa cabeça, é normal, né? Quando eu penso em SAF, eu penso parecido com o que o Ronaldo fez no Cruzeiro, né? Então, uma SAF que venha e pague as dívidas do clube, né? Não uma SAF Textor que tá cheia de dívida aí e agora corre perigo de nem existir mais SAF. Então, essas são as duas saídas que eu vejo, e existe um declínio claro do clube institucionalmente desde a construção do estádio, que foi onde as dívidas começaram a aparecer. Não à toa, 15 a gente é campeão brasileiro, o Corinthians é campeão brasileiro, sem pagar salários, né? Sem pagar nenhum salário ali para os jogadores. E isso, obviamente, tem uma ligação direta com o estádio sendo construído ali, o Corinthians parando de ter dinheiro de receita, né? Não lembro se já tinha fiel torcedor na época, mas dinheiro de receita é um dinheiro considerável, dinheiro de placa, dinheiro de publicidade. Então, a Arena, até o momento, ela só deu prejuízo para o Corinthians. Estamos 10 anos aí nesse prejuízo. E a gente vem de 3 anos aí seguidos, desde o final de 22, que é um time eleitoreiro. Isso tem que ficar claro pro torcedor, né? É uma tese do Arnaldo Ribeiro que eu concordo muito. Sei que muitos corintianos nem assistem Arnaldo Ribeiro, não gostam. Ele é clubista de fato, ele é São Paulino. Mas eu acho que ele fez uma análise muito boa. Acho que a Marília Ruiz também fez ali, na época de G4 ali entre eles, uma análise de que o time de 22 do Ilho era um time feito para aquele ano, né? E ele não reverberaria em anos seguintes. Era um time feito para ser campeão em 22, né? Então, o Vitor Pereira percebeu isso também, não ficou, né? O time foi sendo desmontado já ao longo de 23, sem Roger Guedes, tudo mais, já foi aparecendo garotos da base em 23, como o Wesley, por exemplo, né, nas mãos do Luxemburgo ali. E essas coisas vêm se repetindo desde então até 25 agora, mesmo tendo Memphis, Garro e tudo mais, ainda é um time que, apesar de caro, não entrega o que deveria entregar, né? E aí, né, 22 tendo o último ano que disputou o título, fez um campeonato brasileiro de G4 mega seguro, né? Chega 23, 24, 25 com anos horríveis, brigando para não cair ou em meio de tabela, como é o caso desse ano. Para mim, o Corinthians não corre risco de queda, porque tem 4 times ali que estão na zona que são horríveis, né, que não pontuam. Duvido que cheguem a 40 pontos, por exemplo, né, Juventude, Fortaleza, Vitória ou até propriamente o Vasco, por exemplo. Mas é fato que o Corinthians virou um coadjuvante do futebol brasileiro. E pode ter jogadores que for, pode ter técnico que for, enquanto não for um time profissional, isso seguirá acontecendo, sendo bem honesto para vocês. Então é bom fazer esse contexto, né?
Porque, pô, todo jogo fica meio repetitivo. Vem aqui e fala, né? Eu até vejo os canais, assim, acho que é preciso colocar um pouco a mão na consciência, assim, e entender o momento e cobrar o que deve ser cobrado. Como o resultado de ontem, onde o Corinthians deveria ter ganho o jogo, gente. É o esporte, é o último colocado. E aí eu entro no segundo tema aqui que eu quero trazer, né? Depois de trazer um contextinho básico do Corinthians, de mediocridade, de entendimento de que o time está se apequenando, é a carreira do Dorival Júnior. E aí eu preciso cobrar do Dorival algo a mais, né? Porque o Dorival ele é demitido do Flamengo e parece que ele não aprendeu nada, né? Vamos lembrar, né? O Dorival no Flamengo ele foi campeão de Copa do Brasil e Libertadores, né? Ganhou as duas Copas, mas fez um Flamengo do Brasileirão onde ele colocou reserva na maioria dos jogos, onde ele ignorou pontuar, e mesmo depois dos dois títulos, né? Vamos lembrar que foi um ano que essas competições de Copa terminaram antes, né, do Brasileirão, né? Bem antes, né? A reta final do Dorival no Flamengo foi uma reta final de Série A modorrenta, né? Onde o time não jogava, o time não engrenava, e a torcida, mesmo com dois títulos, não aceitou aquilo e pediu a demissão. Porque a torcida do Flamengo é um pouquinho mais maluca, né? E aí no ano seguinte ele vai pro São Paulo, né? Ele demora, fica um tempo sem trabalhar. Chega no São Paulo, faz uma campanha ruim de Brasileirão de novo, um time que não conseguia ganhar fora de casa, e ganha a Copa do Brasil. Então isso amenizou aí para a torcida do São Paulo, que é diferente do Flamengo, que estava numa fila, amenizou muito a passagem do Dorival pelo tricolor, né? Então, quando acontece isso, né, dele não ir bem em dois brasileiros, mas ganhar Copas, isso gera um crédito para ele, dependendo da torcida. No Flamengo não gerou, no São Paulo gerou. E aí ele vai para a seleção, volta e tudo mais. E eu sinto que no Corinthians ele está fazendo uma versão piorada disso. Primeiro porque ele não sobreviveu na Copa, ele saiu da Sul-Americana, né? Faz uma campanha irretocável na Copa do Brasil, o único campeonato que ele pegou do início ao fim até o momento com o Corinthians, né? Inclusive foi a estreia dele contra o Novo Horizontino, gol do Hector, né? Mas o brasileiro é muito modorrento de novo, Dorival. De novo, Dorival. Terceiro trabalho seguido que você faz isso, cara. E aí com uma característica totalmente diferente dos outros. Porque se o do São Paulo ele ganhava em casa e perdia fora, né? Não conseguia pontuar fora de casa. No Corinthians é o contrário. As últimas 3 vitórias do Corinthians no Brasileirão foram fora de casa. O Corinthians não vence em casa no Brasileirão desde antes do Mundial, né? Pô, o Mundial acabou em julho. A gente tá entrando em outubro. E o Dorival não ganha faz 3 meses em casa do Brasileirão. Não ganhou de Fortaleza, não ganhou de Vitória, não ganhou o clássico do Palmeiras. Eu não tenho nenhuma garantia que ele vai ganhar de São Paulo em casa, por exemplo. É capaz de perder de novo. Seu segundo técnico vai perder pro São Paulo em Itaquera. Porque o trabalho em casa é ruim, Dorival. É horrível. E o trabalho do Brasileirão é horrível, Dorival. Só que tem um problema aí. Aí tem a pegadinha da temporada. A Copa do Brasil só em dezembro agora. Então ou seu time joga a Copa do o Brasileirão como deve jogar, ou talvez você não seja vivo até lá, cara. Porque são 3 meses de jogo sem a Copa, que é o que te garante, e você entregando resultados pífios, horríveis, né? Vamos combinar, ganhou do Fluminense, né? No final da semana passada, não deu um chute a gol. Não deu um chute a gol. Fora a insistência de jogadores que não dá mais. Poxa vida, eu estava lá no estádio contra o Atlético Paranaense. Se ele viu o jogo do Angileri aquele dia contra o Atlético Paranaense e gostou pra ficar repetindo ele depois dos outros jogos, me desculpa, Dorival, você não entende porra nenhuma de futebol. O fato é esse. O Angileri não pode mais entrar em campo como terceiro zagueiro. Tá atrapalhando o Bidu e tá atrapalhando o time, né? Ocupando o mesmo espaço ali do Bidu, fazendo o Bidu muitas vezes fechar como volante pro Angileri atacar ao fundo, né? E obviamente o Bidu é muito melhor que o Angileri indo pro ataque, né? Então você está podando o Bidu para dar preferência pro Angileri. E a saída de bola do Angileri é uma das coisas mais, nossa, horríveis que eu já vi no futebol. E marca mal. Ele foi mal no lance inteiro ontem do gol do Sport. Chutou a bola errado, quebrou errado, voltou nele. E ele toma um drible humilhante. E fora as certezas da vida, né? Tem 3, né? A morte, o Romero não é ponta. E o Michael não é primeiro volante. Você tá insistindo de novo nisso, Dorival. Eu achei que você tinha entendido a lição.
Mas não, de novo. Maicon de primeiro volante todo jogo. Vai cair com base nessas suas convicções, Dorival. E vai cair porque, de novo, é um brasileiro ruim, seu. E você já teve elenco fantástico do Flamengo, você já teve elenco mediano do São Paulo. E pra mim você tem um elenco bom com o Corinthians. Tem que entregar mais, Dorival. Perder ponto pro Fluminense, beleza, e ganhou, né? O empate com o Palmeiras em casa até vai. Mas não dá pra perder pro Sport fora de casa. De um time que não ganhava em casa desde março. E ganhou agora do Corinthians. Vai estar o asterisco lá, né? Ganhei de Grêmio e Corinthians. Vão ser as duas únicas vitórias do Sport no Brasileirão. Não vai ganhar mais nenhum jogo. O Corinthians é uma mãe, né? E o Corinthians do Dorival não ganha em jogo de brasileiro, velho. É modorrento, não dá pra se contentar com 24 jogos e 7 vitórias no Brasileirão. Eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo aceitar mediocridade. Com uma folha de salarial tão alta, né? Sendo que o time tá passando aperto. Então, a diretoria do Corinthians aí é um ponto até pro Stabile. Diminui a porra da folha salarial, joga com o que dá, né? E começa pelo menos a acertar as contas dentro de casa, né? Parar de pelo menos criar dívidas novas. Do que ficar com a quarta folha mais cara do país e passando vergonha. É isso que o corintiano não aguenta mais. Porque quando você traz o Memphis, quando você segura o Yuri, você dá um recado que você quer algo grande, né? E futebol é recado também. Só que na realidade não é o que acontece. E aí eu não consigo ficar com a minha expectativa de não, o time é medíocre, é isso. Não dá. Porque o Corinthians tá me dando outro recado. E ele não consegue sustentar esse recado que ele dá, né? Então, é o entendimento da carreira do Dorival aí nos últimos anos. Um técnico que tem 2 Copas do Brasil, uma Libertadores na conta. É muita coisa, uma passagem por seleção brasileira. Mas não dá, Dorival. Pontos corridos é coisa séria, Dorival. É o campeonato mais importante do ano. É o que define a próxima temporada. E você tá jogando mais um Brasileirão no lixo na sua carreira, né? Não é sempre que uma Copa vai te sustentar. Principalmente quando ela para em setembro e volta em dezembro. 3 meses sem Copa, Dorival. Se você não entregar no Brasileirão, talvez você não chegue até lá. Esse é um ponto, né? Acho que é isso, né? Que eu queria falar. No fim, acabei até falando sobre o Giler, ainda bem, porque era o tema que eu queria trazer também. Só um ponto positivo ontem. O único ponto positivo ontem, a atuação brilhante do Breno Bidon. Fantástica, atuação absurda, velho. Absurda. Esse moleque é muito bom de bola. Principalmente jogando mais à frente, hein? Eu acho que ele é mais meia do que volante. Eu espero que ele entenda isso e leve isso pra carreira dele. Talvez seja um meia até melhor que o Garro pro Corinthians, tá? Cada vez eu vejo mais o Corinthians sem o trio e com outros jogadores fazendo essas funções, principalmente o Guinegão, é um que fez muita falta ontem e vinha sendo o melhor jogador do Corinthians nos últimos jogos, tá? Mas não tem como, precisamos discutir a carreira do Dorival e o momento atual do Corinthians, né? Porque elas se conectam, né? O Dorival só faz o Brasileirão medíocre e o Corinthians, o corintiano, só tem aceitado mediocridade. E eu não aceito, eu espero por melhoras. O que vocês acham? Comente, curte aqui, compartilha com os amigos, vamos debater, beleza? Grande abraço, valeu, falou, até mais.